Olá, Henriane! Nessa aula eu vou fazer uma introdução ao Arterial Blood Gases, que é o ABG, a gasometria arterial. É muito importante que a gente entenda sobre os sistemas de tamponamento antes da gente aprender a interpretar a gasometria. A gente precisa entender como acontece fisiologicamente esses tampões para que a gente consiga interpretar da forma adequada. Então a gente vai começar esse estudo com o Physiological Buffers. Physiological buffers são sistemas de tamponamento, são tampões fisiológicos que são fundamentais para manter o equilíbrio ácido-base e garantir o funcionamento adequado das células. Então, a gente tem 3 tipos de tampões fisiológicos no nosso organismo e é importante que a gente entenda eles para que a gente consiga compreender o que acontece no organismo quando existe um desequilíbrio ácido-básico e de que forma o organismo ele tenta fazer a compensação. Então, para trazer uma boa analogia e a gente deixar esse assunto mais leve e mais fluido para que todo mundo entenda de forma mais tranquila, vamos imaginar que os nossos 3 tampões fisiológicos são 3 xerifes. O grande objetivo desses xerifes é manter a ordem, é manter o equilíbrio na cidade, neutralizando qualquer tipo de desequilíbrio que possa acontecer. Então, a gente vai imaginar que esse Physiological Buffers são esses 3 xerifes, ok? Então, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Esses 3 xerifes, eles são chamados de sistema de tamponamento bicarbonato, o segundo, proteínas plasmáticas, e o terceiro xerife, sistemas de tamponamento celular. O objetivo desses xerifes é garantir uma absorção ou uma liberação dos íons de H+. Vamos lembrar que íons de hidrogênio e íons de H+, são ácidos. Então, esses 3 xerifes, esses 3 tampões fisiológicos, eles agem controlando essa absorção ou essa liberação de H+. Então, quando ele percebe que ele precisa reter, porque o corpo está muito alcalino, ele retém esse H+. Quando ele percebe que precisa liberar, porque o corpo já está muito ácido, ele libera. Então, esses xerifes, eles controlam a entrada e saída de H+, a entrada e saída de pessoas, para poder manter um equilíbrio ali no sangue. Então, é dessa forma, de modo geral, que esses tampões funcionam e trabalham. Então, o grande objetivo disso tudo é garantir que não haja uma variação muito grande de pH. Então, o organismo ele trabalha o tempo inteiro para que essa variação e esse desequilíbrio não aconteça e o paciente não acabe entrando em uma acidose ou alcalose, porque são totalmente prejudiciais para o funcionamento do corpo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada xerife, de cada tampão, e a gente vai entender como esses tampões funcionam. Cada um funciona de uma maneira, todos em prol de um único objetivo, que é manter o equilíbrio no corpo. O primeiro deles, que é o sistema de tamponamento bicarbonato, a gente vai ver que ele utiliza do pulmão e dos rins. E esse vai ser o assunto que a gente mais vai abordar durante as aulas de ABG. Como é que funciona a ajuda do pulmão? O pulmão, ele consegue controlar a excreção do dióxido de carbono, o CO2, através da respiração. Então, quando existe um excesso de CO2, ele consegue eliminar esse CO2, porque a gente sabe que CO2 ele é ácido. Então, quando o corpo está com excesso de acidez, como é que o pulmão age? Ele ajuda a liberar CO2 do pulmão para poder deixar esse corpo menos ácido. Ele diminui a quantidade de ácido e deixa o corpo mais alcalino. Como ele consegue eliminar esse CO2? Aumentando o respiratory rate. Ele aumenta a frequência respiratória do paciente, colocando o paciente numa taquipneia, uma hiperventilação, porque quanto mais rápido o paciente respira, mais ele coloca CO2 para fora. Então, essa é a forma do pulmão agir, ajudando a manter esse equilíbrio. Então, o sistema respiratório, e quando a gente pensa em sistema respiratório, a gente está pensando realmente diretamente no pulmão, ele é altamente sensível a essas alterações no pH. Então, quando ele já percebe uma alteração no pH, o pulmão é o primeiro a iniciar os esforços em segundos ou minutos para já tentar corrigir esse desequilíbrio. No entanto, ele também não tem uma ação muito prolongada, então ele não é tão eficaz durante tanto tempo, uma vez que ele age muito rápido, ele tem uma duração também de ação curta. Então o pulmão ele consegue ajudar, mas acaba que não consegue ajudar por tanto tempo assim.
Uma informação importante para a gente saber sobre os idosos é que eles apresentam uma diminuição na eficiência de troca gasosa, o que é o normal da idade. Então, essa diminuição das trocas gasosas acaba diminuindo a área de troca gasosa nos alvéolos. Isso acaba causando uma retenção maior de CO2 no pulmão desses idosos. E se a gente tem uma retenção maior, acaba que o H+ fica mais presente em maior quantidade. Então, o paciente idoso, ele tende a ter mais acidose. E falando agora sobre a importância do rim nesse sistema de tamponamento bicarbonato, ele ajuda na regulação metabólica. Então, ele ajuda na reabsorção e na excreção de bicarbonato na urina. Então, através da reabsorção ou excreção do H+, ele ajuda a equilibrar o bicarbonato. Então, lembrando que o bicarbonato, ele é básico, então quando ele consegue excretar o H+, que é ácido, ele acaba retendo o bicarbonato, que é básico. Então, dessa forma, ele consegue ajudar também nesse equilíbrio ácido básico. Ele também consegue combinar a amônia com ácido clorídrico, transformando em amônio. O que isso Isso não cai exatamente na prova dessa forma, mas o que é legal a gente saber? E por conta desse mecanismo, 50% do excesso de H+, ele pode ser eliminado através desse mecanismo renal. Então, o que a gente precisa saber sobre os rins? E os rins, assim como o pulmão, ele também ajuda controlando na acidose ou na alcalose o equilíbrio. Então, de que forma ele age? Ele age excretando ou retendo H+, que é ácido, ou o bicarbonato, que é básico. Então, essa eliminação e essa retenção, ela vai depender do desequilíbrio que o corpo está passando. Então, o rim, ele é um dos principais fatores de tamponamento do corpo. Ele é muito mais eficaz, inclusive, do que a função respiratória. E também, como foi dito anteriormente, os idosos, ele tem essa retenção maior de CO2. Então, se ele tem uma retenção maior de CO2, esses idosos, eles também apresentam uma alteração no PaO2, que é a fração parcial de oxigênio. O valor normal do PaO2 é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Os idosos acima de 60 anos, eles vão apresentar de forma fisiológica uma queda de 1 milímetro de mercúrio a cada ano acima de 60 anos. Então, se o paciente tem 70 anos, ele pode ter uma queda aqui de 10 milímetros de mercúrio em relação ao valor normal de PaO2. Outro sistema de tamponamento importante, que é o segundo xerife, são as proteínas plasmáticas. Elas são muito bem representadas pela albumina, por exemplo. A albumina, ela tem o poder de aceitar ou recusar doar íons de H+. Então, ela funciona como um importante tamponador também para manter o pH sanguíneo dentro da sua faixa de normalidade. O outro tampão que a gente vai ver é o sistema de tamponamento celular, que são representados por todas as células do corpo. Então, isso inclui o tamponamento por fosfatos intracelulares e proteínas intracelulares, o que ajuda a manter o pH dentro das células estável. Então, todas as células formam esse ecossistema aí de tamponamento, o que auxilia também a manter a regulação do pH. A gente vai perceber que quando a gente fala de equilíbrio eletrolítico e ABG, vai ser muito presente o sistema de tamponamento bicarbonato ao longo das aulas. Então, a gente vai ver uma atuação muito importante do pulmão e dos rins para manter esse equilíbrio. E é importante a gente saber também, antes de entrar na aula especificamente de interpretação do ABG, é como funciona o mecanismo de compensação. Quando o corpo percebe que ele está em desequilíbrio, ele vai tentar compensar de alguma forma para minimizar os danos recorrentes a esse desequilíbrio. Então, os pulmões e os rins são extremamente importantes nesse mecanismo de compensação, porque eles vão atuar como parceiros numa gangorra. Então, a gente vai imaginar que numa gangorra, quando o pulmão tiver com problema, tiver em desequilíbrio, a função respiratória tiver em desequilíbrio, quando o problema for respiratório, quem vai tentar compensar e quem vai tentar ajudar é o rim agindo de forma metabólica. De que forma o rim tenta ajudar? Ou ele vai reter o bicarbonato e o H+, ou ele vai eliminar, a depender do desequilíbrio que está acontecendo. Quando o problema for no rim, quem vai ajudar é o pulmão. Então, quando o problema for metabólico, a parte respiratória vai ajudar. De que forma o pulmão ajuda? Retendo o CO2 ou eliminando o CO2. Aumentando a frequência respiratória ou diminuindo a frequência respiratória. Então, dessa forma, eles em conjunto, com essa interação, eles conseguem, de forma dinâmica, manter o equilíbrio com a cooperação de ambos os lados.